Quem manda em você? A razão ou o coração? E quem vence neste duelo? Fala aí, galera! Tudo em cima, tudo beleza, tudo na raça, tudo na graça. Ô, minha gente! O vídeo de hoje é para nós falarmos sobre este grande duelo que existe entre razão e emoção. Gente, parece um detalhe, né? Mas isso faz tanta diferença e gera tanta influência na nossa vida. Por quê, minha gente? Existem sim pessoas que se deixam levar mais pelo coração. A pessoa que se deixa levar pelas emoções, pelos sentimentos. A pessoa é mais impulsiva. São aquelas pessoas que estão e que buscam aquele prazer momentâneo, aquele bem-estar. E que não é algo ruim. Ninguém tá diabolizando aqui o coração. Pelo contrário, tudo isso faz parte de nós. Já as pessoas que são razão, pensam antes de agir. Por vezes parecem ser aquelas pessoas mais frias, mais calculistas, aquelas pessoas mais desconfiadas, aquelas pessoas que numa situação se mostram ali às vezes um tanto quanto firmes, porque elas estão pensando, calculando, arquitetando, engenhando qual é a melhor escolha a fazer. A pessoa que vai pela razão, ela pensa nas consequências do seu ato. E aí, o que é melhor? A gente tirar o cérebro ou a gente tirar o coração para viver bem? Os dois têm a sua devida importância. Tem aquelas pessoas mais emotivas, então, que são mais sensíveis. Aquelas pessoas que, frente a uma decisão, elas analisam os seus sentimentos primeiro. O que eu estou sentindo? E muitas vezes pautam a sua decisão a partir daquilo que sentem. Aí, é algo bom, por quê? A pessoa que coloca o coração na coisa, ela tem uma sensibilidade maior. Mas também tem um risco, porque nem sempre a gente pode se deixar levar pelas emoções. Nem sempre os sentimentos podem falar mais alto. A pessoa que usa mais a razão, se falta um pouco do coração aí, ela pode ser muito fria, pode ser muito ríspida, ela pode tomar decisões concretas e machucar as pessoas porque ela só vai pela razão. Por isso que é importante a gente saber onde está o nosso eu profundo, se está mais localizado no coração ou na razão. E a gente sabe também que na diferença do homem e da mulher, que a mulher sim, ela tende a ser mais coração, pela questão afetuosa, pelo seu instinto materno. E o homem, que é aquele que passa segurança, o provedor, aquele que protege, ele é mais analista, enfim, ele tende a ser mais razão. Ao mesmo tempo que existe essa inclinação masculina a ser mais razão e a mulher mais emoção, a gente também não pode generalizar, né? Porque existem homens que são homens e são muito sensíveis, como existem mulheres que são mulheres e são muito racionais. Você se enquadra em algum desses casos? Eu analisei a minha pessoa mais profundo no âmago do meu ser, do meu íntimo, e eu realmente percebi que eu sou mais razão. Eu, por ser homem, claro. Gente, quando eu vejo uma situação assim triste, eu me comovo, mas nem sempre afetivamente, emocionalmente eu me envolvo. Tanto que eu várias vezes já questionei essa minha conduta e falava assim: meu Deus, eu sou uma pessoa muito fria. Me ajuda eu ser mais sensível. E realmente eu percebi que em muitas situações eu era muito mais razão e que eu precisava colocar mais o coração. Então eu precisei buscar esse equilíbrio, muitas vezes deixar o coração também falar o sentimento, porque senão a gente se torna uma pedra, né? Mas não é que não sinta, mas reprime muitas vezes os sentimentos. A gente pode comparar da seguinte forma: o coração é como se fosse o acelerador, a razão é como se fosse o freio. Então, tanto o acelerador quanto o freio são necessários. O grande desafio é estar fazendo essa junção. Mas aí eu quero entrar aqui num ponto bem importante. Nós sabemos que os nossos sentimentos, eles oscilam demais. Eles variam demais. A gente acorda bem, acorda sorrindo, depois tá chorando, tá gritando, tá gemendo, tá reclamando, tá feliz de novo, né? A gente oscila. Porém, aquela pessoa que ela é muito coração, no sentido que se deixa levar muito pelas emoções apenas, pelos sentimentos, e pauta as suas decisões de vida a partir daquilo que sente, está numa grande zona de
de risco. Geralmente as nossas decisões pautam por onde está o nosso eu profundo. Só que aí que tá, os nossos sentimentos eles nos traem e nem sempre eles condizem com a realidade. Por isso, a razão é tão importante para domar nossos impulsos. A razão é tão importante para nos equilibrar, porque nem tudo aquilo que eu sinto precisa ser correspondido. Por exemplo, se eu quero esganar alguém, eu tô com uma raiva, um ódio mortal, e se eu for só pela emoção, pelo instinto, eu vou pular no pescoço da pessoa e vou acabar com ela. Mas o que a minha razão diz? Espera aí, você está sentindo isso, mas não é bem assim. Pensa nas consequências que isso pode gerar. Hoje a gente vive numa humanidade, um contexto de sociedade, onde muitas pessoas estão voltadas àquilo que é sensível. E a sua razão e até mesmo a sua vontade não são trabalhadas. Com isso eu não estou enobrecendo, exaltando a razão. Como eu disse, é preciso um equilíbrio. As duas são necessárias e se complementam. Minha razão, ela precisa falar sempre frente às minhas emoções. Se eu estou sentindo algo, eu preciso pensar, pôr os neurônios aqui para pensar e me perguntar, mas realmente isso que eu estou sentindo condiz com a realidade? Será que realmente é aquilo que eu vou pautar a minha decisão e a minha escolha a partir daquilo que eu estou sentindo? Ou eu tenho que pensar, tenho que analisar os pontos? Porque, gente, a gente vive hoje em um mundo onde as pessoas elas vão por aquilo que sentem. E aí, quebra a cara, se machucam, vão se ferindo. Então a gente precisa aprender a ter esse equilíbrio, que a razão, ela precisa por vezes ditar o coração. É como se a razão fosse o pai e o coração fosse aquele filho. O pai ama o filho, porque ama, por vezes vai dizer não pro filho. Então às vezes a razão vai dizer não faça isso mesmo que você sinta, mesmo que você queira. Porque às vezes a gente age como aquela criança imatura, aquela criança que não tem noção do perigo. E aí o pai precisa dizer, não vai, claro que você vai cair. Porque muita gente comete algumas loucuras, por exemplo. Aquelas pessoas que têm uma paixão louca. E aí, quando termina, aquelas pessoas são capazes de cometer suicídio, são capazes de matar alguém. Até mesmo os bons sentimentos que nós temos, eles também precisam desse equilíbrio. Gente, Jesus é o cara. Jesus, ele se encarnou e assumiu a nossa humanidade. Jesus sentiu aquilo que a gente pode sentir. Ele só não foi igual em nós no pecado. Mas o restante, Jesus teve sentimentos. Jesus precisou usar a razão dele. E a gente vê os relatos na Bíblia. Por isso eu digo, Jesus é o cara. Ele é a nossa referência. É o máximo, é o top power. Por exemplo, olha onde Jesus foi totalmente ali coração, quando o seu amigo Lázaro morreu. A palavra de Deus nos diz que Jesus chorou. Jesus ali colocou o coração, Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu saudade, ele chorou. Em seguida a gente já percebe a razão agindo. Aí ele fez o que precisava ser feito. Jesus precisou usar a razão. Tudo bem, eu estou sentindo aqui. Mas espera, o que eu preciso fazer agora? Vou pedir que retirem a pedra, eu vou rezar ao Pai, eu vou invocar o Pai. Jesus, ele agiu, ele não negou o seu sentimento porque ele chorou, porque ele sentiu tristeza. E olha que interessante, Jesus sendo Deus, ele já sabia que ia ressuscitar. Então por que Jesus está chorando se ele ia ressuscitar? Jesus podia ter pulado isso, mas não. Nesse choro de Jesus ele mostrou a humanidade, mostrou o coração, mostrou o sentimento e com isso ele nos ensina. Nós não podemos negar os sentimentos. Então as nossas emoções elas não devem ser ignoradas, mas elas devem ser equilibradas. E a nossa razão, ela precisa ter uma voz muito ativa naquilo que a gente sente. A partir dessa análise, agora eu te pergunto mais uma vez, onde está o seu eu profundo? Quem está dominando? A emoção ou a razão? Ou as duas estão trabalhando em harmonia, em concordância? Acabou a bateria, mas voltou. Bom, galera, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, faça a sua inscrição, deixa o seu comentário, tá bom? Aquele grande abraço pra você antes que a bateria acabe. Eu vou dar um tchau mais coração e depois um mais razão. Obrigado, galera, um grande abraço saudoso, caloroso pra você. Volte sempre, meu querido e minha querida. Agora um tchau mais razão. Obrigado. Obrigado é a melhor palavra? Meus agradecimentos a você que acompanhou esse vídeo até o final. Por favor, deixe a sua inscrição e o seu comentário. Até a próxima. Tchau.